Olá, bom dia você que me assiste, ou boa tarde, ou até mesmo boa noite, depende do horário que você for assistir este vídeo. Eu quero que Deus esteja com você e que Deus esteja abençoando você. Por questões pessoais eu não pude gravar nesses últimos 2 ou 3 dias, mas já está sendo resolvido todos os problemas e aqui estamos com uma palavra de Deus para você e o título é A Necessidade da Tua Consulta Periódica. A necessidade da tua consulta periódica. Vamos falar com Deus? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado pelo Senhor se fazer presente nas nossas vidas. Obrigado pelas lutas, porque através delas temos muitas vitórias no Senhor. Obrigado, Deus, porque quando temos lutas, Deus, e temos as nossas necessidades, até mesmo sofrimentos, dores, sabemos que continuamos vivos, porque o morto não sente nada. Se estamos sentindo alguma coisa e se estamos dispostos a lutar, é porque a nossa força vem do Senhor e o Senhor ainda, Deus, nos mantém vivos. Muito obrigado por isso. Obrigado por essa pessoa que assiste e obrigado, Deus, por eu poder falar a ela. Fique em paz. Tenha a paz de Deus que excede todo o entendimento. A tua luta vai passar e você vai cantar o hino da vitória quando você confiar em Deus. Ele é o teu refúgio, Ele é o meu refúgio. Muito obrigado, meu Deus, porque às vezes eu também não tenho força. Às vezes eu também estou desanimando, mas o Senhor vem e me sustenta nas tuas mãos. Assim o Senhor sustentará esta pessoa que está assistindo este vídeo agora e que a vitória chegue da mão do Senhor, da parte do Senhor na vida dela. Eu oro com ela agora, no nome de Jesus. Amém. A necessidade da tua consulta periódica. Principalmente as mulheres conhecem muito disso, né? A consulta médica periódica, né? E nós, os homens, precisamos também levar isso muito a sério, essa parte da medicina. Mas nós vamos falar da palavra de Deus e vamos ler a Bíblia. Em 1º livro de Samuel, capítulo 23, começamos agora o capítulo 23, o versículo, 1, 2, 4 e 6. No verso 1 diz assim: eles então contaram a Davi, alguém contou a Davi, dizendo: eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Ou alguém contou a ele: eis que os filisteus estão pelejando contra a cidade de Keila e está tomando à força os seus alimentos, os seus produtos da terra. Portanto, versículo 2, portanto, Davi consultou, olha aí o título da nossa mensagem, portanto, Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: vai e fere os filisteus e salva a Keila. O versículo 4 diz assim: então Davi consultou o Senhor mais uma vez. E o Senhor lhe respondeu e disse: ajunte os homens e marche como um só homem. Esta palavra está na Bíblia de Israel, do hebraico para o inglês. Ajunte os homens e marchem como um só homem. Desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Versículo 6. E sucedeu que, quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi, em Keila, ele desceu com um éfode na sua mão, ou com a estola sacerdotal na sua mão. Olha a importância deste fato de Aimeleque, que fugira de Nob. Lembramos aí que a Doeg, enfurecido e influenciado pelo ódio de Saul, ele, além de matar os 85 sacerdotes, matar a família dos pais de Aimeleque completamente, ele vai também até a cidade de Nob e mata ali todos os habitantes e todos os animais. Porém,
Deus nunca deixa que o inimigo tenha vitória completa sobre você. Ele pode fazer proezas, às vezes permitido por Deus, mas Deus sempre tem a sua válvula de escape. E escapou então Abiatar, que foi para o monte Arete para estar ali com Davi. E este monte era perto da cidade de Keila. E então ele chega ali e Davi diz a ele: olha, os que procuram tirar a minha vida agora são inimigos teus também. Então fica comigo e você estará salvo. Palavra firme de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava sendo movido por Deus. Mas enquanto estava ali Davi com os seus 400 homens e agora com um sacerdote ali, porque Abiatar se tornou o sacerdote companheiro de Davi, o que ocorre? Chega a notícia de que os filisteus, que podiam estar habitando até mesmo dentro da cidade ou nas cercanias da cidade, mas não tão longe, eles então atacam os habitantes de Keila. Mas Davi não precipita. Davi não pega os homens e sai correndo para lá. Pelo contrário, Davi consulta pela primeira vez sobre esse quesito aí a Deus e pergunta a Deus: descerei a Keila e o Senhor me usará para livrar a Keila? E Deus responde a ele: sim, você descerá, combaterá os filisteus e livrará a Keila. Mas algo acontece aí que não foi lido no nosso texto. Aqueles 400 homens não eram guerreiros. Os 400 homens que se juntaram a Davi eram homens que se destruíram dentro da sociedade. Homens endividados, como diz, né? Mendigos ali, devedores, né? Homens que não tinham mais moral em nenhuma cidade que eles passassem, mas não eram guerreiros. Então esses homens, quando Davi diz que vai então a Keila para combater os filisteus, eles dizem: olha, Davi, se nós aqui no monte, longe deles, já estamos com medo, imagina quando chegarmos diante destes filisteus. Muito mais medo teremos. Davi não se precipita, Davi não condena ninguém, Davi não humilha ninguém, não chama de medrosos, de frouxos, de fracos. Pelo contrário, Davi volta a perguntar a Deus, porque Deus havia dado a palavra para ele. Mas só que agora Deus muda um pouco a palavra. Deus disse, Davi pergunta: descerei a Keila, Senhor, e o Senhor entregará os filisteus nas minhas mãos? Mas o que estava dizendo Davi? Eu pareço sozinho nisso. Os meus homens estão com muito medo, estão divididos ali em temores. E Deus dá uma palavra maravilhosa para Davi e diz: ajunta os homens como a um só homem. Você descerá a Keila como um só homem, unidos, e eu entregarei os filisteus na tua mão. Você é líder, Davi, e você é o homem que eu confio esta vitória nas tuas mãos. Desça como um só homem, marche, e então eu entregarei os filisteus nas tuas mãos, e você livrará a cidade de Keila. Davi agora estava consciente. Aqueles homens entenderam: não, nós não podemos ficar divididos aqui. Nós não podemos ficar medrosos aqui. Vamos nos unir como se nós fôssemos todos Davis. E vamos chegar nessa cidade como um só homem. E nós vamos batalhar. Algo lindo acontece que nós lemos no versículo 6. Abiatar entende, talvez na história dos sacerdotes, eles contavam entre si a importância da Arca da Aliança em terreno de guerra. Muitas vezes a vitória via porque a Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do acampamento, e isso encorajava o acampamento. E o que entende é que Abiatar possivelmente pensou: eu não tenho a arca aqui, mas eu tenho a estola sacerdotal. A estola sacerdotal é como um cajado, é como uma vara, ela dirige. Quando nós consultamos e usamos a estola sacerdotal, eu, o sacerdote, tenho palavra de Deus para o povo, para o rei que me consulta. Lindo é
que Abiatar entende a necessidade dessa estola sacerdotal estar ali em Keila, perto de Davi, no acampamento, ali no ajuntamento dos guerreiros que Deus levantou para livrar a Keila das mãos dos filisteus. E agora os filisteus então tomando a alimentação e os produtos da cidade dos habitantes de Keila, chega Davi com seus homens, com a estola sacerdotal, com o sacerdote, com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Davi então vence os filisteus, os derrota, toma dele os seus gados, livra o produto da cidade de Keila, dos habitantes de Keila. E os filisteus são derrotados, porque Davi e seus homens desceram ali como um só homem, e ainda teve, glória a Deus, a estola sacerdotal ali, não para consultar agora porque estão em guerra já, mas como um apoio, como uma aprovação, como uma unção da presença de Deus ali, da ordem de Deus. Vá, e eu vou estar contigo. É quem vou entregar o inimigo teu nas tuas mãos, e você terá sucesso na sua caminhada, nesse empreendimento. Davi então livra a cidade de Keila. Essa é a primeira parte do capítulo 23. E veremos mais outras consultas de Davi a Deus. Mas essas duas primeiras consultas, Deus abençoou Davi e abençoou seus homens. E no próximo vídeo, você vai ver que estes 400 homens não teve uma perda. Pelo contrário, não teve nenhuma baixa. Pelo contrário, eles vão aumentar para 600 homens. 200 mais se ajuntam a eles, porque viram a glória de Deus na vida do líder e na vida daqueles homens, que outrora não eram nada, mas agora fazem parte do exército do futuro rei de Israel. Como Deus arranca lá da tristeza, do aborrecimento, homens endividados, homens com suas famílias comprometidas, e agora os fazem guerreiros de Deus, guerreiros ao lado do futuro rei, do vencedor Davi, do homem que consulta a Deus e quer saber de Deus. Virá a vitória às nossas mãos, Senhor. Davi, em momento algum, se dispôs a descer para a derrota, para ser envergonhado. Ele diz: eu só vou se o Senhor disser que a vitória é minha. E o Senhor ordenar que eu vá, então eu vou. A necessidade da tua consulta periódica. Tem uns crentes no Brasil, da igreja cristã Maranata, que me intrigavam quando eu era adolescente, porque todas as vezes que eu ouvia falar dessas pessoas, desses irmãos da igreja cristã Maranata, eu os ouvia dizer: eu consultei a Deus, eu fiz uma consulta ao Senhor, eu vou fazer uma consulta ao Senhor. Nas decisões deles, eles sempre usavam esta palavra: eu vou consultar ao Senhor. Isso me intrigava, porque eu não fui ensinado assim. Mas quando vemos na palavra de Deus, Davi, em 6 versículos somente, ele consultou a Deus 2 vezes, uma por ele mesmo, outra para encorajar os seus homens, para dizer aos seus homens: não temam, o que Deus falar assim será. Meu irmão e minha irmã que assiste este vídeo, nós tomamos decisões, muitas decisões, buscando ter o nosso próprio objetivo, mas esquecemos da nossa consulta, da necessidade da nossa consulta periódica a Deus, diária a Deus. Todos os momentos antes de tomar qualquer decisão, precisamos falar com Deus.
Precisamos abrir o éfode, né? A estola sacerdotal, que hoje é a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Ali dentro da Bíblia está a nossa sorte ou a nossa má sorte. Dentro da palavra de Deus está o nosso êxito ou a nossa derrota. Dentro da palavra de Deus está os sintomas que estamos crescendo e os sintomas que estamos diminuindo. Eu conversando com um amigo, e ele dizia que a ex-esposa dele gosta de saber de tudo o que acontece na vida dos outros. Ela sabe tudo. Você está assim, você precisa disso. Mas foi ao médico, e o médico disse: você tem tantos miomas dentro de você. Conhece muitos outros, mas não conhece o seu próprio corpo. Não conhece os sinais do seu próprio corpo. Porque essas coisas, quando começam a acontecer, elas dão um sinal. Às vezes nós procuramos saber de tudo na vida, mas não sabemos quão longe, quão distantes estamos de Deus e nem do tamanho da necessidade que temos dele. Você quer entender tudo desta vida? Entenda primeiro sobre o Criador desta vida, o Criador de toda esta beleza que vemos à nossa frente. Então você entenderá a vida depois que você entender como agir, como relacionar-se com o Deus da vida. Davi não queria saber quantos filisteus tinha ali, quantas pessoas estão ali morrendo ou matando. Ele não quis saber disso. Ele quis bater um papo primeiro com Deus e ter autorização e já o resultado nas mãos vindo de Deus. Descerei, combaterei e vencerei, foi a pergunta de Davi. Ele não fez meia pergunta. Ele se abriu diante de Deus. E na segunda resposta que ele pergunta, Deus diz: você descerá, mas como um só homem. E uma vez somente, em uma vez você derrotará os filisteus e livrará Keila. Desça como um homem, desça uma vez definitiva, e a vitória estará nas tuas mãos, porque eu a darei, diz Deus. Você e eu precisamos falar com Deus. Não tomemos atitudes precipitadas, falemos com Deus. Eu, para tomar uma atitude ontem e seguir tomando hoje, eu tive que falar com Deus por 3 dias. E Senhor, me dá força, eu preciso tomar essa atitude. Senhor, eu estou me cortando por dentro, mas eu preciso tomar uma atitude. Foram 3 dias orando e pedindo a Deus força, para que ontem eu abrisse o assunto e daí seguisse sobre o assunto que eu estou tratando. Você e eu precisamos daquele que vê tudo, daquele que sabe de tudo, daquele que nos conhece por dentro e por fora. Às vezes nós estamos muito envolvidos na vida alheia e esquecemos que Deus quer tratar conosco, que Deus quer falar conosco, que nós somos o assunto prioritário de Deus, para depois agirmos com os outros. Primeiro é você e Deus, primeiro sou eu e Deus. Primeiro é Deus dentro do meu lar, dentro da minha casa, para depois eu levar para fora aquilo que o meu lar está cheio. Se for cheio de problema, eu levarei problema para os outros. Mas se for cheio da glória de Deus, esta glória de Deus que brilha na minha vida, que brilha na minha família e que brilha no meu lar, brilhará lá fora também. Jesus falou: nisto sabereis que sois meus discípulos, quando vocês exercitarem o amor de um para com o outro. Nisso saberão que são meus discípulos. Quando tiverdes, quando verdes, quando eles vivenciarem, quando eles olharem, quando eles virem em vocês o amor mútuo de uns para com os outros. João disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas nós vimos a sua glória,
a glória do unigênito do Pai. E ele se fez carne, esta glória se fez carne e habitou entre nós. Nós compartilhávamos disso, da glória de Deus humanizada no nosso meio. Você e eu precisamos ter este relacionamento profundo, juntinho com Deus, falando com Ele. Por isso o título da nossa mensagem é A Necessidade da Tua Consulta Periódica. Você já falou com Deus hoje? Você já consultou a Deus hoje? Amanhã será segunda-feira, o segundo dia da semana. O que você está fazendo no teu primeiro dia da semana? Era um dia para você consagrar a Deus e dizer: Senhor, antes que venha mais 6 dias pela frente, este é o dia que o Senhor fez para mim. Eu devo regozijar e me alegrar nele, sair dele vitorioso. Ele será a semente de dias melhores vindouros, porque eu estou aqui diante do Senhor, nos pés do Senhor, buscando ao Senhor. Eu declaro a Ti, ó Deus, a necessidade total da minha vida ao Senhor. Eu preciso do Senhor. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, os sintomas vêm. Mas quando nós começamos também a nos aproximar de Deus, os sintomas mostram. E nós então refletiremos isto na nossa face, no nosso rosto. A alegria do Senhor que se transforma na nossa força. Então temos bravura, discernimento, disposição para vencermos todas as batalhas desta vida. Eu quero que Deus te abençoe muito e abençoe a sua família. Coloque isso como necessidade tua, a necessidade da tua consulta periódica a Deus. E Deus falará com você, e Deus te encorajará, Ele te abençoará. Não faça nada sem primeiro pedir a permissão e a palavra de Deus. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu. Deus abençoe você e família. Já orei por você nesta manhã que assiste este vídeo. E despeço de você como até amanhã ou até o próximo vídeo. Se Deus quiser, no nome de Jesus, não se esqueça. Jesus ama muito você. Ele quer viver em você, andar com você e ter o Espírito Santo dele em você. Até amanhã com um grande abraço. Pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus. Abraço meu.